Olá, pessoal. Oi, Laura. Oi, Gisele. Boa noite, gente. Eu queria agradecer por vocês estarem aqui. Hoje é a primeira live do canal e o tema escolhido foi a questão do trabalho, né? A questão da ansiedade, das formas que essa pandemia, e não só a pandemia, mas as questões relacionadas à inteligência emocional no trabalho. E eu gostaria de convidar a doutora Gisele, uma grande amiga, psicóloga, para falar sobre esse tema aqui comigo. Aguardando aqui um pouquinho, a conexão tá boa. Quero quem puder dar oi. Opa, Oi, Gisele, como é que tá o tudo bem? áudio aí? Tá tudo bem? Tá tudo Quanto certo. tempo, amiga? Quanto tempo? E aí, como é que você tá, E, Flor? graças a Deus, tudo bem, apesar dessa pandemia, apesar de tudo que está acontecendo no país, a gente está levando bem. E eu quis aproveitar para essa primeira live do canal, trazer você, uma Uhum. pessoa que eu admiro muito, e para a Ah, gente tratar desse tema tão importante, que, independente da pandemia, já é um tema que está afetando a nossa sociedade, não é de hoje, e sim, para a gente ver como a gente pode melhorar a nossa qualidade no trabalho, a nossa vida, né? E vamos lá, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, para quem não te conhece ainda. certo. É, Bem, então, eu sou a Gisele Azevedo, eu sou psicóloga. Cara, eu trabalho na clínica desde 2013, eu me formei em 2012. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar na clínica mesmo em 2013. Cheguei a fazer um estágio, fiz voluntariado, várias coisas, mas tudo no ambiente clínico, né? Uhum. E, e bem, essa é a minha experiência, né? São quase 8 anos aí de consultório. Eu acho que dá para a gente Uhum. conversar bastante coisa sobre saúde emocional. E eu acho também que dá para você complementar bastante também, né? Eu acho que com a Uhum. tua experiência aí, com a tua visão das coisas, né? O seu coach. Uhum. Então, eu costumo falar, Gisele, que o coach ele não é psicologia, ele não é terapia. Claro. As pessoas confundem muito e assim, uma coisa pode, ou melhor, o coach pode complementar o tratamento terapêutico, Isso. mas ele não pode dispensar o tratamento terapêutico. Eu recomendo que todas as pessoas que tenham condições de fazer façam terapia, porque é fundamental, não só para a nossa saúde física, mas principalmente para a nossa saúde emocional. Nós nos tornamos pessoas melhores. E o coach também pode ajudar, de certa forma, em alguns aspectos, mas não em todos. E por Claro, isso que eu quis claro. te convidar para falar a respeito de alguns temas. Eu sei que esse período agora, muitas pessoas estão enfrentando desafios, não só da questão de ter que mudar a rotina de trabalho, mas algumas pessoas passando por a questão do desemprego, buscando novas profissões, e como coach de carreira e coach empresarial, eu me vejo na responsabilidade de trazer um pouco para as pessoas que acompanham o meu trabalho, ter essa oportunidade, ter essa visão de saber como eu posso melhorar como pessoa, como eu posso melhorar a minha empresa, e por isso eu trouxe você aqui. E uma das primeiras coisas que eu queria questionar, assim, que na verdade vai ser basicamente uma entrevista, que eu acho que você tem muita coisa para nos passar, é a questão da ansiedade. Sim, Nesse período agora da quarentena, muita gente tem aumentado, a ansiedade está todo vapor, igual a minha amiga está falando aqui, a Maria Fernanda. Algumas pessoas estão tendo muita dificuldade de trabalhar em home office, por conta da rotina da família, por conta da rotina de filhos, ter que acompanhar os filhos sim. também agora na atividade escolar. E assim, da perspectiva da psicologia, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa ansiedade que a gente está vivendo por conta da pandemia, né? É, Na verdade,
Naira, é muito interessante isso que você está trazendo, que você está questionando, porque a maior parte das doenças e ansiedade, inclusive, elas vão falar, elas sempre vão caminhar na direção da ausência do encontro consigo mesma, né? Não. Então, o fato de, quando a gente entra em processos de ansiedade, isso tem a ver com um medo do futuro, né? Isso tem relação com uma insegurança, e é óbvio que no contexto que a gente está vivendo agora, é um pouco inevitável a gente não ter medo, né? Então, na verdade, a gente responder com medo é até relativamente saudável, porque isso não é uma situação normal. Isso não é uma situação onde você vai estar se sentindo bem com o que você está fazendo, onde você vai sair de casa e você vai falar, legal, é mais um dia qualquer, né? Então, na verdade, é normal que as pessoas tenham ansiedade. Que bom que elas estão tendo ansiedade, né? É claro que tem gente que vai conseguir manejar isso melhor, e aí a gente pode aprofundar nisso um pouco mais para frente, mas você não acha que seria estranho as pessoas não terem ansiedade num contexto desse? Num contexto que a gente não sabe como é que vai ser o amanhã, né? A gente não tem essa perspectiva e a gente hoje vive num mundo tão multiconectado, de forma que não tem como a gente trabalhar a questão, a gente se preocupa muito com o que vai ser amanhã, a gente está sempre projetando e pensando e sempre buscando fazer alguma coisa a mais. Hoje a entrega é muito maior. Então, assim, quando a gente pensa na parte profissional, na saúde mental de um profissional, ele sempre está pensando lá na frente, como é que eu vou ser o melhor nessa área, como é que eu vou expandir, como é que eu vou trazer o melhor para as pessoas, para o meu serviço. E quando você pensa que você não tem uma perspectiva racional, digamos assim, de como vai ser, quando vai terminar, e quando terminar, como vai ser. Então, isso causa um sofrimento, causa uma ansiedade, uma insegurança. Claro, estranho seria se não causasse. Aí a gente poderia pensar que isso não é normal. Mas dentro desse contexto, é claro que vai causar, é claro que as pessoas estão ansiosas, é claro que elas estão com medo. Agora, a pergunta é como é que a gente vai lidar com isso, né? Como que a gente vai lidar com... Como é que a gente gerencia isso? O que a gente precisa fazer para gerenciar isso? E aí a gente, meio que, o que eu enxergo, isso é uma leitura simbólica minha, é que o corona, assim, toda essa situação, ele vem para nos forçar a olharmos para dentro, né? Então tem muita gente que entra em um processo de ansiedade porque às vezes não consegue lidar com a situação dentro de casa. Passou uma boa parte da vida não estando em casa, não estando presente com a família, com os filhos, e agora? Agora eu sou forçada a ficar em casa. E agora? Aí tá tudo um caos, né? Porque nunca esteve. Então, assim, a ideia não é julgar. É enxergar o que não via antes, né? Justamente, a ideia não é julgar, né? Que fulano faz errado ou certo. Mas fala das ausências, né? Então, quando a gente é forçado a ficar em casa, a gente começa a ter medo porque a gente começa a ver as nossas próprias ausências em casa. Aí a gente percebe que amanhã pode ser que as coisas demorem um pouco para voltar. Pode ser que as coisas nunca voltem a ser como elas eram antes. Isso. Né? Então, assim, a gente não tem uma previsão, né, do que vai ser e de como vai ser. Então, é claro que fica tudo muito caótico. E aí isso gera sofrimento, porque agora eu sou forçado, a vida está me forçando a dar uma resposta que eu nunca parei para dar, ou que eu nunca quis dar, ou que eu sempre dei prioridade para outras coisas, né? Então eu acho que uma grande parte das ansiedades tem relação com isso. Tem a ver com a questão do futuro, da gente ter as incertezas do futuro, tem relação com isso. Tem relação com uma questão financeira, eu não sei como é que vai ser, se amanhã o meu emprego vai ser o mesmo, se eu vou ter que me reinventar, como é que vai ser tudo isso. Quer dizer, são as incertezas, né? E o medo do se reinventar também, o medo de fazer um novo, o medo da novidade, o que vai ser. Perfeito, né? Mas eu penso também que é um momento muito rico, né? A gente fala, na psicologia, a gente sempre fala que a crise é um momento de destruição
e também de reconstrução. É um momento onde o terreno está mais fértil para a gente poder plantar aquilo que a gente quer plantar. Então a crise ela é muito doída quando a gente vive, mas ela é fundamental para o renascimento, para a renovação, para a reinvenção de si mesmo. Então é muito rico, tudo isso é muito rico você parar, estar em casa e conviver de verdade com as pessoas que você chama de família. É muito rico você, às vezes, não tá em casa e tá sozinho, por exemplo, às vezes você não tá na família, num ambiente familiar, num contexto familiar, mas você tá ali com você mesmo, e aí você tem que, meu Deus, agora eu preciso parar e olhar para mim, não tem mais para onde fugir, né? Então, esse medo todo, né, que a gente chama de ansiedade, que é esse medo que eu não consigo controlar, onde eu tenho os pensamentos, onde eu começo a ter as emoções atreladas aos pensamentos, né? Tudo isso traz essa ansiedade. Mas é muito importante a gente parar para estar no presente. Eu acho que o principal remédio da ansiedade é, ok, você está indo de encontro a algo verdadeiro. Esteja presente nesse momento, não fique ausente, né? Esteja presente porque você vai perceber como é rico, como tem coisas para você aprender, como tem coisas para você remexer ali e se construir e sair uma outra pessoa de toda essa história. Então, e aí a gente já está falando de uma coisa, né? De uma das formas da gente gerenciar essa ansiedade. Esteja presente, é doído, dói pra caramba, às vezes eu penso coisas que eu falo, e é normal doer, né? É normal doer mesmo. Faz parte, todo processo tem sua dor, né? Isso. E não ver a dor como algo ruim. Que assim, a gente coloca a dor com uma conotação muito ruim, de achar que vai doer, não vai ser bom. Mas essa dor, às vezes, nos mostra talentos, qualidades, metas que a gente não via antes. Perfeito. E a gente sabe também que a gente pode superar esses desafios. Aí eu vou trazer duas coisas que são muito clássicas, né? A borboleta, ela não vira borboleta se ela não fizer o esforço de sair do casulo, né? E como dizia Marco Aurélio, nada que acontece ao ser humano, aliás, tudo que acontece ao ser humano é próprio do ser humano. Né? Então, assim, dói, cara, é doído, é ferrado, ai meu Deus, não é agradável, não é prazeroso, mas é bonito, né? Quando a gente passa por isso, a gente tem as asas e a gente consegue alcançar novos limites. Então, acho que um dos primeiros passos para a gente poder estar gerenciando essa ansiedade é estando presente, é indo lá na dor, é falar, beleza, hoje eu vou descer lá. Eu passei 30 anos da minha vida tentando evitar esse buraco aqui. Agora chegou esse corona e está me forçando a entrar nesse buraco. Então vamos entrar nesse buraco. Eu costumo dizer que... Os conflitos que antes a gente mascarava, as dores que a gente queria esconder para debaixo do tapete, elas vieram à tona. E agora a gente tem que enfrentar e conviver com elas. E é isso. E quando a gente nota assim, uma situação como essa da agora, que a gente vê, entra muito a questão da comparação. A gente já falou muito a respeito de comparação. Sim. Eu acho que a ansiedade, a comparação, ela traz muita ansiedade. A gente comparar nossa realidade com a vida de uma pessoa que a gente não sabe da totalidade, porque na verdade a gente não sabe da totalidade de ninguém, a gente só tem a nossa perspectiva com relação às coisas, né? E muitas vezes essa perspectiva ela é ilusória, né? Quando a gente compara, por exemplo, eu queria ser que nem a Naira. A Naira, ela é resolvida, ela tem os sonhos dela, ela vai atrás e tal. Mas isso é um aspecto que eu tô vendo. Não necessariamente isso é a sua totalidade e nem necessariamente a realidade. Às vezes você faz as coisas e me passa uma imagem e eu acredito na imagem, né? Ou seja... E na verdade a pessoa é insegura, às vezes a pessoa mostra 5 segundos do dia dela e a pessoa pensa, nossa, que vida maravilhosa, que tudo, que não sei o quê. E é uma comparação tão injusta. A comparação, ela é muito injusta, né? A comparação, você se colocar no lugar de uma outra pessoa sem saber quase nada a respeito do que ela viveu, é você colocar um rótulo naquela pessoa também. Você dizer que aquela pessoa é aquilo dali, e às vezes não é só aquilo dali, tem muito mais, tem camadas mais profundas. Então, assim, quando eu falo que a terapia é ir além, você ir mergulhar mais fundo, você buscar encontrar essa sua verdade, saber quem você é de verdade,
E esse momento agora nos traz para isso, da gente se conhecer, de se permitir ser visto e entender. Eu tenho qualidades, eu tenho defeitos, e tá tudo bem eu ser assim. E abraçar isso, aceitar isso, e tá tudo bem. Né? É falar, beleza, é isso, tudo bem. Né? Às vezes a gente também idealiza muitas coisas, e isso Sim, também é um romantiza, dos aspectos, né? E isso é um dos aspectos que traz ansiedade, porque nesse movimento de, às vezes você não compara com outra pessoa, às vezes você compara com aquilo que você idealizou. E aí nesse movimento de você, eu tenho a Gisele ideal, que é uma profissional, que é bem-sucedida, que é isso, que é aquilo, que é casada, que tem filho, que tem casa própria, que tem carro próprio, que não sei o que, sei lá, as idealizações. Uhum. E aí quando eu comparo, eu falo, meu Deus, eu não sou nada disso que eu idealizei. E agora? Vou lá. Aí eu começo a ficar ansiosa, né? Não, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. E às vezes, nessa comparação do que eu sou agora e daquilo que eu idealizei, não só gera muita idealização, muita ansiedade, mas como gera muita frustração também. Né? Porque muito provavelmente você não vai nunca conseguir alcançar o ideal, porque o ideal é isso, ele está no plano das ideias, ele não está plasmado. Tudo que é plasmado, ele vem dual. Ele nunca vem naquilo que a gente imaginou integralmente, né? Nunca vem. Então, e aí, nesse processo da gente ficar idealizando e trazer as comparações com as idealizações, a gente acaba negando uma grande parte nossa, né? A gente nega, não, porque eu não queria ser Florzinha, eu queria ser Capitão Nascimento, ou não, eu não queria ser Capitão Nascimento, eu queria ser Florzinha, e aí a gente não aceita as nossas próprias, a gente não aceita as nossas próprias características, né? E aí a gente fica numa busca eterna de algo que é ilusório, de algo que não, né? A Maria Fernanda perguntou rapidão, ilusório o ideal? Tudo que faz parte do plano das ideias é parte dos planos das ideias. A gente consegue concretizar sempre parte das coisas. A gente nunca concretiza tudo, porque ele está num plano onde, vamos dizer assim, ele é mais próximo da perfeição. Né? E quando a gente começa a concretizar, a gente percebe que tem uma série de problemas, as coisas que a gente idealizou. Né? Sim. Você querer resolver uma solução matemática tendo apenas o resultado. Você não tem a equação. Perfeito. Então, quando você parte para esse viés, você parte para esse pressuposto, você começa a nunca preencher os requisitos. Porque você não sabe como é que a pessoa chegou até aquele ponto. Então, uma das coisas que eu costumo falar para as pessoas, para os meus coaches, não tem como um pé de abacate dar mamão. Não tem como uma pessoa que nasceu para fazer determinada coisa, ela tentar se encaixar naquele padrão, naquela situação, por conta dos pais, por conta do dar dinheiro, que é uma das coisas que as pessoas colocam muito na questão profissional. Isso não me dá dinheiro, isso não dá lucro. Então, assim, as pessoas materializam muito as mas de uma forma idealizada. Não tem a veracidade das coisas. Qualquer profissão dá dinheiro, qualquer coisa que você faz com vontade, com amor e com dedicação, ela vai trazer resultados. Às vezes a curto prazo, às vezes a médio prazo, mas essa ansiedade de fazer logo, de acontecer, de querer crescer e de ser sucesso já a partir do primeiro momento, é algo que não faz parte do normal. Ele não faz parte do cálculo real das coisas. E quando a gente pensa nesses medos, só te interrompendo um pouquinho. Completa. É você querer ir por um caminho que você não vai saber qual vai ser. E ele vai te levando cada vez mais para um loop de ansiedade cada vez maior, porque você vai vendo o que você vai fazendo, vai agindo, e não tem resultado. Ou tem resultados que você não esperava. Que não quer. Que não quer. Ou que quer, mas às vezes a gente chega naquele resultado e vê que não é aquilo que a gente queria, de verdade. Que falta algo mais. E quando a gente pensa na questão da ansiedade, um dos temas que me vem à mente, Gisele, é a questão do... que é uma pauta muito importante, que é a questão do workaholic. A nossa sociedade valoriza e romantiza muito
a pessoa viciada em trabalho, a pessoa que produz muito, que está sempre antenada, eu sou muito ocupada, isso vê como uma coisa muito positiva e não sabe o quanto isso pode afetar a saúde emocional, não só sua, mas da sua família, das pessoas que convivem com você, das pessoas que trabalham com você. Então, às vezes, o workaholic, ele é um doente, ele está doente ali, ele está passando por a questão como a gente já comentou, da síndrome do burnout, que a pessoa tem uma estafa de tanto trabalhar, de querer não conseguir desligar, ou seu organismo acaba desligando por você. E aí eu queria entrar um pouco nessa esfera para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, do produzir sempre. Eu tenho sempre que estar produzindo, eu tenho sempre que estar agindo. A novidade, né? O ser o bom, ser o melhor, ser o bem-sucedido, como a Maria Fernanda falou. Antes um pouco, eu vou responder, porque a Maria Fernanda falou como que eu posso separar o que pode ser concretizado com o que não pode. E essa resposta tem relação com o que você está me falando um pouco. Existem as fantasias, né? As fantasias, elas nunca serão concretizadas. Nunca. E as fantasias falam... podem falar dos nossos desejos, podem falar um pouco do nosso movimento inconsciente, pode falar de muitas coisas. Mas as fantasias, elas são isso, são fantasias. Podem ser expectativas, podem ser uma projeção de alguma coisa e que eu nunca vou conseguir realizar. Né? A gente falou, eu já comentei isso em outras lives com relação a relacionamentos, e no trabalho isso também existe. Então, quando eu penso em modelos e eu tento encaixar esse modelo em mim, de qualquer jeito, a gente está falando de uma fantasia, né? Porque aí a gente volta àquilo que a gente comentou da questão da aceitação de si mesmo. Então é preciso se aceitar. Até para que você entenda o que você pode e o que você não pode fazer. E essa questão que você trouxe, dessa romantização que se faz com relação à produtividade, né? Eu vejo isso como uma fantasia também, né? No sentido de que todo mundo tem que ser produtivo, todo mundo tem que ser bem-sucedido, todo mundo tem que... Só que isso é meio que uma questão muito cultural, né? Não só do Brasil, mas de uma série de outros lugares do mundo. Então, existe uma ideia fantasiosa de que todo mundo precisa produzir demais. E existe uma ideia, isso faz com que a gente se identifique demais com o nosso trabalho. Então, é interessante isso, porque olha só como isso está intrínseco na gente. A Gisele, psicóloga, veio falar, né, a Naira, coach, advogada, né? Quer dizer... Criam rótulos, né? Isso, né? Então, quer dizer, se eu não fosse formada em nada, quem eu seria? Né? Então, a gente começa a entrar em questões culturais, onde naturalmente não no sentido... naturalmente no sentido de que não é natural da alma, mas no sentido de que culturalmente a gente vem aprendendo isso e a gente acha que isso é natural, né? Mas a gente se liga muito no que a gente faz. Então parece que existe uma identificação muito intensa com a minha formação, né? Isso é um dos pontos. Quando você... Opa, tá travando aqui um pouquinho. Voltou. Tá cortando? Tava cortando um pouquinho. Mas tá normal. Então, eu dizia que a gente começa a se identificar demais com a nossa formação, com a nossa profissão. Você é aquilo que você faz, né? Mas... Ou você só é aquilo, né? Ou você só é aquilo que você faz, né? E tem uma discussão muito interessante, que eu acho que se a gente entrar nela, a gente vai perder um pouco o fio da meada. Mas a grande questão esses conceitos, essas idealizações, né, essas romantizações e essas fantasias, a gente compra. O problema é que a gente compra todas elas. E a gente quer suprir essas expectativas porque a gente acha que a gente só vai ser reconhecido se a gente
suprir essas demandas, seja pelos nossos pais, seja pelos nossos mestres, seja pelos nossos professores, pelos nossos amigos. A gente só acha que a gente realmente vai ser alguém se a gente cumprir com toda essa produtividade e com todo esse conceito. E, às vezes, a gente não percebe que o nosso coração está dizendo outra coisa. Vamos dizer assim, que o nosso eu está dizendo outra coisa. Então, quando a gente fala de síndrome de burnout, a gente está falando de pessoas que trabalham em excesso, só que a síndrome de burnout, ela tem uma característica que ela é depressiva. Então, você não vê uma pessoa que é workaholic e que tem síndrome de burnout se ela tiver uma hiperatividade, por exemplo. Às vezes, esse workaholic é uma solução para quem é hiperativo, entende? Mas a síndrome do burnout, ele vem em quem tem uma característica mais depressiva. E o que é essa característica mais depressiva, se não a aceitação, se não a não aceitação de si mesmo, dentro de alguma coisa ali dentro de você mesmo, né? Então, eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não faço. Eu gostaria de ser tal coisa, mas eu não sou. Eu gostaria de corresponder a tais expectativas, mas eu não correspondo, né? Então, necessariamente, a síndrome de burnout, ela tem esse aspecto depressivo, do eu não consigo, do eu não dou valor o suficiente para mim mesmo. E aí eu vou, faço, muitas vezes querendo buscar um reconhecimento externo, querendo receber um reconhecimento externo. Muitas vezes. Né? E aí, como eu não me valorizo, né, como eu não tenho esse valor nunca chega. Porque não é dos outros que tem que vir, é de você mesmo. E você esperar o reconhecimento, você esperar uma... A gente brinca, a gente já comentou uma vez a respeito disso em uma das nossas conversas, é você esperar o aplauso, você esperar a plateia valorizar o que você faz, antes de você valorizar o que você faz. Então, quando você não tem esse autovalor, esse autorrespeito, a famosa autoestima, é muito difícil você... primeiro, que a gente nunca vai conseguir agradar o outro, porque a gente não sabe o que tem na cabeça do outro. A gente só tem a nossa perspectiva, eu bato sempre nessa tecla, a gente só tem a nossa perspectiva, a nossa visão sobre a história. A gente não tem a visão do todo. Então, é muito difícil você querer agradar, você querer suprir uma necessidade alheia. Você, nessa existência, nessa vida, você tem que cumprir a sua parte, você tem que fazer o que você for, a sua melhor versão, você tem que ser o melhor naquilo que você puder ser. E quando você parte para o outro, a gente não perde o controle, perde o fio da meada mesmo, você perde o rumo. E, no entanto, como é comum, né, a gente entrar nessa posição, como é comum a gente fazer algo por reconhecimento, porque isso é uma necessidade básica do ser humano. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser amado. E, na verdade, existe uma ideia de que eu só vou ser amado se eu for reconhecido. Né? Existe isso é um código, né? Isso é uma crença. Mas existe essa ideia de que o amor, ele advém do reconhecimento. Né? Agora, sim, a gente também não pode dizer que a gente é independente 100% do outro, né? Sim. Se os nossos pais não nos reconhecessem e se eles não nos acolhessem, nós nos tornaríamos adultos problemáticos, né? Então, o reconhecimento, ele faz parte, mas, como você bem colocou, esse valor, ele precisa partir de mim também, né? Ele vem de mim, eu preciso... E aí, isso envolve uma honestidade muito grande de você para você mesmo, porque isso significa que eu preciso ser capaz de olhar no espelho e perceber quem eu sou. E isso é um processo. Né? Isso é um processo longo de vida, e demorado. De existência. Né? Mas então, útil, assim, importante. Então, assim, hoje eu consigo ver em mim e me reconhecer em algumas coisas, mas tem muitas outras coisas que eu viro o olho. Porque nem todo mundo também está pronto para se enxergar por completo. Então, é você ser capaz e com honestidade de falar, beleza, eu me aceito nisso, beleza, eu me aceito nisso, beleza, eu me reconheço nisso, beleza, eu me reconheço naquilo. Né? E só então, para conseguir dar lugar
um lugar correto, um lugar saudável a todas essas demandas e a todas essas expectativas, né? Porque é muito comum, como isso não é algo que a gente aprende, a gente cresce e aprende, né? Essa inteligência emocional é algo que não é ensinado, porque nem a gente sabe direito quais são os lugares das nossas emoções, então como é que a gente vai ensinar isso para o outro? Mas isso faz parte, isso deveria fazer parte do nosso processo de educação, do nosso processo de formação de caráter, né? Algumas escolas hoje já têm a matéria de inteligência emocional, e eu acho que isso é muito válido, porque hoje a gente lidar com isso adulto, de certa forma, às vezes a gente poderia pular algumas etapas, no sentido de saber o que é importante, saber o que é essencial, saber as nossas prioridades, porque quando a pessoa mergulha tão profundo no trabalho como uma forma de compensação, como uma forma de preencher uma lacuna, achar que você vai ser uma pessoa mais feliz se você for bem-sucedida profissionalmente, e não é só isso, não é essa, existe um todo, a pessoa tem, às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas a vida pessoal, a vida sentimental dela está completamente desfacelada, ela não tem amigos, ela não tem um externo, né? E daí que vem as patologias, na verdade, né? Tanto burnout, como ansiedade, como todos esses desequilíbrios, né? Eles são exatamente isso, eles são a ausência de equilíbrio das áreas, de todas as áreas, do mundo pessoal, dos teus relacionamentos, do teu mundo profissional, enfim, né? É um desequilíbrio entre esses papéis que a gente vai assumindo ao longo da nossa vida, né? Então, assim, a gente deveria deveria fazer parte da nossa educação esse manejo emocional. Mas como a gente não tem, o que acontece com a gente, Naira? A gente leva as nossas feridas pelo resto da vida, né? Sim. A gente não é capaz de olhar para essas feridas com honestidade e falar, ok, realmente, isso aqui me dói. Realmente eu estou chateada com isso. E tomar um posicionamento adulto, né? E aí eu sempre a criança interior ferida, né? Isso, perfeito. E eu sempre vou bater nessa tecla, de que a gente carrega, por não saber, por não fazer parte da nossa educação, essa inteligência emocional, que é algo que a gente vai aprendendo, porque a vida pede pra gente depois que a gente fica adulto, Sim. Mas a gente carrega essa criança emocional, essa criança interior ferida, né? E a gente tá sempre, enquanto a gente não tem consciência dessas feridas, a gente vai estar sempre reproduzindo coisas, a gente vai estar sempre tendo exageros nas coisas, né? E como as doenças não são diferentes, né? Então, se em algum momento na minha infância eu senti que eu não fui valorizado o suficiente, aí a gente volta para aquela posição de querer buscar o reconhecimento externo nas coisas. E às vezes querer buscar o reconhecimento do chefe, do colega de trabalho, você se comparar com seu colega, você nunca está satisfeito, mesmo você dizendo que gosta daquela profissão que você faz, que você está no lugar certo, mas você sempre está em conflito com as pessoas, e você olha para aquilo dali e você não consegue perceber que ali você está se enxergando naquelas pessoas. Existe a questão do espelho, de você resgatar aquela dor que te feriu lá no passado e trazer de volta para um momento presente. E você ficar nesse loop eterno de mesmos conflitos, mesmas dores. Então, assim, quando eu falo que o processo terapêutico, um acompanhamento com um coach, nesse caso profissional, é bom para você mostrar, para você perceber algo que você não via antes, porque algumas nuances são padrões que se repetem. Às vezes na escola, que você passou por aquela situação, que você fazia o trabalho em grupo por todos, ou que você não participava porque você não tinha importância, porque aquilo não tinha importância para você. E aí você vai levando isso para a sua vida adulta, vai levando para a sua vida pessoal, você prioriza uma parte como se a outra parte não fosse tão importante, e você fica nesse vácuo, digamos assim, que você não trabalha direito as suas emoções. Então, é importante, é fundamental as pessoas trabalharem suas emoções, trabalharem o seu eu,
o autoconhecimento. A terapia, ela permite que a pessoa se conheça, ela permite que o indivíduo ele consiga olhar para você, ou para dentro de si, na verdade, e enxergar aquela dor e entender que está tudo bem. A perfeição, a gente hoje vive uma romantização da perfeição, sendo que ela não existe. A gente sempre precisa melhorar. A vida é meio que um videogame. A gente, quando passa para a segunda fase ou para uma outra fase, vai ter os desafios da próxima fase, vai ter as perspectivas da próxima fase, você vai ter uma bagagem diferente, você vai ter uma vivência diferente. Eu sei que muitos aqui que estão nos assistindo são pais, então eu acho que isso é uma coisa bacana para os pais trabalharem isso nas crianças. A saúde emocional é fundamental, não só para crianças, para adolescentes, e isso parte de casa, e a escola pode contribuir, a sociedade deve contribuir também, e evitar. A gente às vezes faz essas pequenas comparações, seu primo isso, sua irmã aquilo, ou seu irmão aquilo, e a gente fica criando as famosas crenças limitantes, que era o que eu queria tratar agora contigo, Gisele. Bora. Que as crenças que nos impedem de fazer as coisas. Assim, eu estava falando mais cedo com amigos a respeito da visão negativa que a gente criou com relação ao trabalho. As pessoas hoje veem o trabalho como algo pejorativo, como algo ruim, e assim, gente, ou ver os motivos errados, né, assim, achar que eu trabalho por conta do dinheiro, e aí não pode ganhar X reais e nunca vai estar satisfeito. Então, assim, os motivos errados, às vezes, eles nos levam por caminhos errados. Crenças limitantes com relação ao dinheiro, crenças limitantes com relação ao nosso próprio valor, com o nosso autorrespeito, com a forma com que a gente deve tratar as pessoas. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão das crenças, o tanto que elas podem afetar a nossa vida, né? Assim, a gente sempre vai ter novos limites para expandir, novas barreiras para quebrar. Isso é um processo de vida, porque são muitas... A fase de desenvolvimento da criança, né, enquanto a gente está formando a nossa personalidade, a gente observa muita coisa, a gente absorve muita coisa. Então, e à medida que eu vou desenvolvendo, que eu vou me colocando no mundo, eu também estou absorvendo modelos o tempo inteiro, né? A gente fala que os dois principais modelos são os de pai e mãe, porque são essas pessoas que nos formam, né? Que formam os nossas primeiras impressões, até antes do mundo, né? Hoje em dia a gente já sabe que na barriga a criança já está ali em contato com as emoções, né? Mas, quer dizer, são os nossos pais que são os nossos primeiros guias dentro do mundo, né? Então, quando a gente fala de crenças limitantes, a gente fala de modelos que a gente absorveu, de coisas que a gente ouviu, e às vezes é muito interessante, na clínica eu vejo muito isso, você conhece isso também, porque a gente já fez esse trabalho, mas é muito interessante como tem algumas crenças que a gente desenvolve porque uma tia falou uma coisa pra gente, né? Então, e assim, de forma corriqueira, né? Então, assim, eu fui pra casa, às vezes a gente tá lá no processo, aí a gente começa a entrar no exercício, aí a pessoa vira e fala assim, nossa, eu me lembro que a minha tia falou, sei lá, que eu era feio. E aquilo ficou. E quando a gente vai no processo, a gente encontra aquilo ali quando a pessoa tinha, sei lá, 7, 5, 4 anos de idade. Ou então, quando eu lembro... Às vezes memórias até mais antigas, né? Que a pessoa às vezes nem até mais antigas, tinha. Então, assim, quando a gente fala das crenças limitantes, as primeiras coisas, né, os primeiros modelos, eles vêm na infância, inevitavelmente. Depois que a gente cresce, que a gente vai tendo o nosso posicionamento de mundo, a gente também absorve valores, a gente também absorve crenças, a gente repensa nas coisas, né? Não, o que eu tinha como valor agora já não mais me serve, né? Então a gente também tem uma atualização de valores e de crenças, né? Agora, a gente sempre vai ter crenças limitantes para quebrar o tempo inteiro, porque isso faz parte desse processo de atualização, né? Não tem como. Quando a gente fala de algo que nos limita, é porque em algum momento aquilo ali que nos serviu, e aí eu vou trazer sempre a PNL nesse sentido, que é a programação neurolinguística. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre PNL.
Vamos ver, né, se vai dar esse tempo. Mas a programação neurolinguística, ele vai falar de um modelo de excelência de ser humano, né? Ele foi muito difundido nas profissões, mas ele também serve muito como desenvolvimento pessoal mesmo, né? E a programação neurolinguística, ela fala muito sobre essa questão das crenças limitantes, né? E a PNL vai sempre falar, olha, tudo serve em algum momento. Qual que é o problema? O problema é quando o momento passa e a gente mantém aquela ideia ou aquele valor. Então, por isso que a gente fala de atualização de sistema, né? Então, quando eu era criança, eu acreditava que a justiça era o que deveria reger a minha vida. Sei lá, o conceito que eu tinha como justiça. Estou dando um exemplo. E aí eu fui vivendo e eu percebi que o mundo não é justo, porque dentro do meu conceito de justiça, eu percebo que tem gente que passa fome, eu percebo que tem gente que tem mais dinheiro, eu percebo que tem gente que mente e que age de acordo com a mentira, né? Falar, beleza, o mundo não é justo, é um aprendizado que eu tive vivendo. E aí, aquele conceito de justiça, ele fica meio que inadequado, né? Então, ou o conceito que eu tenho de mundo fica inadequado. Então, a gente precisa romper essas barreiras e atualizar. Romper e atualizar. Será que é o meu conceito de justiça que está errado, que está imaturo? Se for, eu preciso então atualizar, eu preciso expandir esse conceito de justiça e entender o que de fato é justiça. E se isso não acontece no mundo, como que eu posso propiciar isso? Né? Então, meio que as crenças limitantes, elas têm essa função estática. Né? Em algum momento elas pararam. Em algum momento aquela coisa me serviu e à medida que eu fui vivendo, parou de servir e se tornou um limite. Né? Então, antes eu acreditava, vamos falar uma de dinheiro, por exemplo. Antes eu acreditava que ter dinheiro era bom. Aí eu vivi minha vida e descobri que político corrupto é rico. Então, ter dinheiro é ruim. E aí eu vou e faço um pacto com a escassez. E fala, eu jamais vou ser rico. Ou dizer que dinheiro é sujo, que toda pessoa rica é avarenta, que toda pessoa rica é ruim. Aí eu vou e falo, são crenças que a gente vai alimentando, né? Isso. Aí eu falo, não, eu não vou ser rico. Por que eu vou ser rico se todo mundo que é rico que eu vejo é trapaceiro? Se o dinheiro é sujo? Se o dinheiro, ele faz mal para as pessoas? Por que eu vou ser rico? Então eu não vou ser rico. Então isso se torna uma crença limitante. E aí eu preciso atualizar, né, expandir, romper essa crença e perceber que não, que você pode ser uma pessoa com dinheiro e você pode ter caráter, né? Sim. Ou seja, são códigos que a gente cria e a gente precisa atualizar esse código no sentido de dizer assim, olha, beleza, você percebeu que existe mau caratismo em quem é rico, mas você não precisa ser assim, você não precisa seguir esse caminho, você pode criar o teu próprio caminho e você pode ir além. E algumas coisas trazem alguns gatilhos pra gente, né? A gente, às vezes, passou por aqui uma experiência negativa com relação a alguma coisa que a gente vai levando, e algumas situações lá na vida adulta, alguns gatilhos despertam de novo essas sensações. E aí trazem a autossabotagem, a famosa zona de conforto, que não é zona de conforto, porque, na verdade, essa zona nos traz muita dor, porque ela nos impede de ser a nossa melhor versão, nos impede de ser aquilo que a gente nasceu para ser, de ser a planta que dá flores, a árvore que dá frutos. Então, quando a gente fica na questão da zona de conforto, que é um dos temas que eu queria aproveitar para não, que eu acho que já está bem avançado um pouquinho o horário da live, e também porque eu sei que você também tem uma pequenininha linda aí te esperando, eu queria entrar nesse mérito da zona de conforto, da gente, como sair da zona de conforto, como romper essa barreira, e ressignificar também essas crenças limitantes. Isso aí é complicado, porque às vezes a gente entra na zona de conforto e a gente nem sabe que tá, né? Aí a gente vai perceber depois quando a caixa está ficando pequena demais para a gente. Então, essa questão, por exemplo, de trabalho, né? Teve uma coisa que você falou que eu até queria comentar. Eu vou aproveitar esse gancho, tem um poema de Khalil Gibran sobre o trabalho, que ele é belíssimo. E nesse poema ele vai dizer que o trabalho é aquilo que a gente faz com a alma, né? E que o emprego é o que a gente faz para ganhar dinheiro, né? Eu não sei se no poema ele distingue as duas coisas, mas eu sei que tem uma ideia dessa, né, de que o trabalho é aquilo que você faz com a alma.
E quando a gente vai para lugares para suprir determinadas demandas, então, por exemplo, eu estudei para ir para o concurso público que não era da minha área, vamos supor. Fiz um concurso lá de ensino médio, não era para psicologia, não era para psicólogo, ou se era para um lugar que não me agrada, como, por exemplo, organizacional, e eu fui para lá, porque aquilo ali iria me dar uma segurança de uma renda, por exemplo. Aquilo ali é um emprego, porque provavelmente o trabalho, para mim, seria aquilo que eu fizesse com o coração e com a alma, né? Dando o que a gente chama de vida, aquilo que a gente faz. Então, quando eu vou para esses lugares que não são coerentes com a minha essência, vamos dizer assim, com algo, com o meu inteirinho, com aquilo que realmente faz parte de quem eu sou, e a gente faz muito isso porque nós temos muitas demandas, né? Então, uma coisa que eu vejo muito na clínica, eu casei para sair da casa dos meus pais. Isso é uma demanda, né? E aí, casou e tá lá. Eu fiz concurso, eu passei no concurso porque eu quero estabilidade, porque eu não quero me preocupar com o futuro. E tá lá há 40 anos. Então, às vezes, a gente vai para esses lugares e a gente entra nessa parada, porque assim, olha, aqui eu já conheço. Então, a zona de conforto, você deu outro nome, como é que era? O lugar de conforto? Zona de conforto, foi zona de conforto mesmo, assim, aquele lugar que a gente acha que é seguro, mas não é. Então, é porque, na verdade, a zona de conforto, por que ela é confortável? É porque ela é conhecida. Então, eu vou lá, casei para sair da casa dos meus pais. Aí eu tô lá 40 anos com o cidadão. Eu não suporto o cidadão, eu brigo com ele todo dia. Eu meto chifre, eu traio, eu faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Ou então nem dou valor, não tô presente na relação, não alimento, não nutro. Fui lá, fiz o concurso porque eu queria estabilidade. É claro que a gente também está falando de valores, né? Se a pessoa procurou isso é porque em algum momento aquilo ali era importante para ela. E a gente também não deve, por favor, que fique claro que a gente também não está julgando. Mas que é muito fácil a gente entrar na zona de conforto assim. Porque isso aqui me dá segurança, isso aqui dá o que eu procurava. Então eu aguento, eu sustento por um tempo, e depois de um tempo aquilo ali começa a me incomodar. Começa a me incomodar, começa a me incomodar, começa a me incomodar. Mas é seguro, eu conheço esse local, então eu vou ficar aqui. É melhor eu ficar aqui e sustentar isso aqui pro resto da minha vida do que eu sair e me deparar com as 1001 incertezas que eu tenho da vida. Então é melhor eu sustentar esse casamento do que eu ficar sozinha. Eu não sei se sozinha eu vou dar conta desse padrão social, eu não sei se sozinha eu vou dar conta de todas as demandas, eu não sei se alguém vai me querer se eu sair desse casamento, né? Então, mesma coisa com o emprego. Não, é melhor eu ficar aqui do que eu sair e ficar sem emprego. É melhor eu ficar aqui do que eu não ter nada. É melhor eu ficar aqui do que, de repente, eu não conseguir pagar as minhas contas. E aí, assim, a gente vai alimentando essa zona de conforto, né? Porque simplesmente nos falta coragem para ir de encontro àquilo que a gente deseja. Sim. Aquilo que muitas vezes faria a gente feliz. E aí, quando a gente vai prolongando esse tempo, o que acontece? Eu começo a ficar deprimida, eu começo a ter ataques de pânico, eu começo a brigar com todo mundo. Enfim, aí a gente começa a ter os sintomas, né? Porque essas coisas, esse desejo ou essa necessidade de fazer aquilo que eu queria começa a sair pela tangente. E assim, nesse ponto a gente entra na questão que numa das coisas que eu trabalho, é a questão de você, às vezes, não estar num trabalho que você gosta, da pessoa não está satisfeita naquela vida que ela está levando, às vezes ela quer mudar de profissão, às vezes é que ela quer, naquela mesma profissão, trabalhar em outra vertente, ou trabalhar na questão de empreender, e ela não tem coragem porque ela se prendeu aqui naquela zona porque ela acha que ela não vai conseguir. E quando a gente questiona assim, mas o que você faria? Quais seriam as alternativas? Ela não consegue ver alternativas, porque ela se limitou a ser apenas aquilo. Então, a gente não pode trabalhar quando a gente fala das crenças limitantes, bate nessa tecla de que você não pode se rotular, você não é só isso, você não é só aquilo.
E se você for, tudo bem você ser desse jeito. A gente fala muito da questão do não julgamento. Eu respeito e a gente respeitar tanto o profissional da psicologia como o coach, ele respeitar a história daquela pessoa que está ali, que ela está buscando melhorar como pessoa, dela evoluir profissionalmente, dela crescer pessoalmente também, porque são todos esses fatores que contribuem para a pessoa se tornar uma pessoa melhor. E pessoas melhores, elas melhoram o mundo. Então, assim, e faz parte da sua história. Faz parte da sua história, não tem como você negar, por mais, isso é uma coisa muito interessante, que a gente trabalha muito na questão familiar, na constelação familiar, não importa se você gosta ou não da sua origem, ela faz parte de quem você é, não importa se você conhece ou não seus pais, eles fazem parte de você, não importa se você gosta ou não dos seus pais, eles fazem parte de você, e tudo isso precisa ser reconhecido, precisa ser aceito e precisa ser acolhido, né? A gente não tem como deletar, né? A gente não tem como deletar o seu passado, a gente não tem como deletar o que a gente viveu. Você é a síntese de toda a sua história. Não tem como, não tem como. Né? E isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Sim. A gente tem que ver isso não da perspectiva do copo vazio, ou do copo menos cheio, sim do copo cheio, porque assim, tudo isso contribui para você chegar até aqui e para você ir além. Isso vai depender de como você vai encarar essa perspectiva. Quando a gente fala de ressignificação, para quem não conhece essa temática, é você ver, aceitar aquela dor, aceitar que aquilo ali te fez mal, ou te fez bem, ou que aquela situação te causou alguma sentido. E dar um sentido diferente. Você olhar para... Você dá um sentido diferente. Você, a partir dali, você vê... Tá, beleza, eu não estou satisfeita no trabalho que eu estou, mas o que eu posso fazer diferente para melhorar? Será se eu gostando do que eu faço, melhora? Ah, não melhora. Às vezes, então, mudo de emprego, mudo de profissão, todos esses questionamentos, eles são muito pertinentes, mas a pessoa tem que se abrir para poder verbalizar. Muitas pessoas questionam assim, mas eu não estou satisfeito porque eu ganho pouco. Às vezes não é a questão material. Uma das perguntas que a gente faz no coaching é você perguntar o que aquela pessoa faria se ela não recebesse nada por aquilo. Se ela tivesse que trabalhar, se o dinheiro desaparecesse do mundo. Você tivesse que trabalhar... Né? O que significa ganhar pouco, né? O que significa ganhar pouco? Porque tem pessoas que ganham milhões por mês, e mesmo assim estão depressivas e infelizes na vida delas. Porque não é o que você ganha, é o que você faz, é o amor que você tem. Então, muitas pessoas vilanizam quando a gente fala, se você amar o que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Mas no sentido de, não no sentido de trabalhar, num sentido pejorativo, mas você estar motivado e entender também, Gisele, uma das coisas que eu sempre ressalto dias ruins, eles acontecem. É normal. A gente vive coisas boas, a gente vive coisas ruins. Não vai ser perfeito sempre. Não vai ser cinema ou coisa de cinema, digamos assim, ou conto de fadas. Mesmo a gente amando o que a gente faz... achar que não vamos ter dias ruins. Sim. E é normal ter dias ruins, é normal às vezes a gente, não precisa a gente concordar com tudo, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa equipe, com os nossos chefes, ou com as pessoas que trabalham para a gente, mas isso, a gente tem que olhar para essas pessoas com empatia, e ver que cada um teve a sua história, cada um tem o seu valor. Hoje mais cedo eu falei a respeito, com um cliente, a respeito da pessoa valorizar aquilo que ela faz, do alto valor. Eu amo o que eu faço, independente de. Você pode ser o melhor pedreiro, você pode ser a melhor mãe, a melhor dona de casa. Então, isso quando a gente pergunta para a pessoa o que você faria se você não precisasse do dinheiro. E quando a gente olha o trabalho dessa perspectiva, a gente consegue perceber que existe muita coisa além, que a gente pode ir muito além. Eu acho que toda essa situação que a gente está passando agora do Covid, né, ela traz muito esse aspecto, né? Eu acho que a gente começa a parar para perceber que existem coisas além de sair de casa, trabalhar,
fazer, da rotina. Existe a vida além da rotina. E que a rotina também às vezes é bom, e às vezes tem pessoas que não funcionam com rotina. Sim, tem pessoas que se motivam todo dia com desafio. E assim, tá tudo bem. É respeitar, como a Sara tá falando aqui, é respeitar a particularidade de cada um, entender que cada um é único, que cada ser humano é diferente, e a gente respeitar essas diferenças, aceitar e ser feliz com aquilo que a gente tem, trabalhar com aquilo que a gente tem. Às vezes a gente quer, eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver, sei lá, dinheiro, quando eu tiver tempo. E essa pandemia nos mostra, hoje, que a gente não sabe se às vezes vai ter o tempo, se às vezes vai ter o dinheiro. Então, e trabalhando com o que tem. Eu não tenho a câmera, então eu faço a live no celular. Eu não, ou você vai fazendo da forma que dá. Isso não dá para fazer no consultório, até no online. Então, e trabalhando as pequenas questões. Eu queria muito agradecer. Só para completar, eu sei que a gente está com os minutinhos contados. Porque a gente está bem no limite já. Isso tem muita relação com aquilo que a gente comentou no início, né? Esteja presente, esteja presente. Para a gente é um desafio constante estar presente, porque a gente tem muitos distratores, tem muita coisa que distrai a gente. O mundo distrai a gente, as necessidades, as demandas distraem a gente, nosso corpo distrai a gente, nossa mente distrai a gente, nossas emoções distraem a gente. Mas estejam no presente, isso é um exercício que vale para todo mundo o tempo inteiro, né? Por mais que possa ser doloroso conviver com algumas emoções, como ter medo das coisas, mas esteja presente e está tudo bem. Acolham, sempre se acolham. É um ato de amor próprio. Eu acho que a gente tem assunto para mais outras lives. Se quem gostou, pede para a Gisele voltar e a gente marcar outras lives, falar sobre outros assuntos, sobre outros temas. Aceitamos sugestões de temas também. Queria também divulgar o trabalho da Gisele. Ela, nesse período de pandemia, eu sei que ela está atendendo online e agradecer a oportunidade dela estar aqui com a gente. E sem sombra de dúvida, eu acho que foi válido para quem pôde assistir. A Sara me perguntou, vamos deixar a live salva no meu IGTV. Vou compartilhar também na minha página, para quem não sabe. Eu tenho uma página exclusiva sobre consultoria, advocacia e sobre coaching. E quero, da próxima vez, já fazer lá. Convido a todos para conhecer a página. Também espero que a Gisele possa voltar outras vezes, e eu queria que ela divulgasse o trabalho dela. Vamos fazer para quem não conhecia o trabalho da Gisele, eu quero ter a oportunidade de divulgar esse trabalho maravilhoso, que ela ajuda muita gente com os processos terapêuticos. Sim. Matheus, eu sei que você não entrou agora, gostei muito, inclusive, dos teus comentários, mas acessa o IGTV da Naira, você vai estar gravado lá, vai estar salvo, você vai poder ver desde o início também. E depois a gente combina outros temas, a gente conversa mais. Tem tema para mais de manga, né? Tem pano para mais de manga. Muito tema, muito assunto. Beijo, querida. Muito obrigada gratidão, mesmo. Naira. E gratidão por tudo. Gratidão, um beijo. Obrigada pela oportunidade. E um beijo, agradecer a todos que participaram da live, todos que comentaram. Fiquei muito feliz com a participação de todos. Às vezes a gente não citou o nome das pessoas, mas a gente visualizou, sabe direitinho quem esteve aqui. Estou muito feliz mesmo. Gratidão por todos que estiveram aqui, pela presença da Gisele. E espero em breve trazer novamente outros temas interessantes para a gente discutir aqui, tá? Isso. Um beijão. Um beijo, galera. Valeu pela presença. Obrigada, Naira. Obrigada. Beijo. Beijo.